debate sobre gênero, religião e política começou a se intensificar nos últimos anos. A participação de mulheres religiosas na política tem produzido estudos sobre sua representação e sobre a sua visibilidade. Como é o fazer político das mulheres? Quem vai falar sobre o assunto é a nossa convidada, a cientista da religião e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, Sandra Duarte. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal no YouTube Religare Conhecimento e Religião, você acessa os vídeos das nossas entrevistas. Se inscreva no canal para receber as nossas atualizações e compartilhe o Religare com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Sandra, o que tem acontecido no cenário político, no que diz respeito à participação das mulheres religiosas? Como tem sido a participação das mulheres religiosas na política? Talvez, antes mesmo de falarmos sobre a participação das mulheres que se declaram religiosas na política e como essa identidade religiosa está relacionada à sua visibilização na política, talvez a gente precisasse entender um pouquinho melhor a participação mais geral das mulheres na política. Sim. Nós estamos falando de um tema que nos últimos anos tem efetivamente se intensificado, mas a luta das mulheres pela participação na esfera política, considerada uma esfera eminentemente masculina, não é? E onde as mulheres são vistas como sujeitos estranhos, ela é muito antiga. Então, no Brasil, a gente falando na política formal, na política partidária, não é? Sim. As mulheres sempre tiveram uma atuação política muito forte. Mas no Brasil, a participação formal das mulheres na política, ela pode ser vista aí, a gente normalmente data o direito ao voto, o direito das mulheres ao voto, né, em 1932, mas a gente tem histórico de participação feminina na política anterior a esse. Inclusive em Minas Gerais, em Minas Novas, já em 1906, há registro de mulheres que conseguiram aí acesso, a serem registradas como eleitoras, não é? Apesar de todas as dificuldades de efetivamente exercer esse direito, mas pelo menos o registro a gente tem. Nós temos também, em 1927, em Lages, no Rio Grande do Norte, a eleição da primeira mulher prefeita. Veja, em 27, antes do direito feminino ao voto em 32. Não é? Então, isso eu acho bastante interessante. Foi a Alzira Soriano, não é? Que foi eleita como prefeita de Lages. Então, nós temos esse histórico. A eleição da primeira deputada federal no Brasil acontece em 33, que é logo após, então, a aquisição do direito ao voto. Em 33, a primeira mulher eleita no Brasil, que foi a Carlota Queiroz. E existe, vocês podem encontrar na mídia isso, né? Existe uma fotografia da Carlota que ela explicita exatamente esse lugar estranho das mulheres na política. A Carlota sozinha, não é? Sozinha como mulher, né? A única mulher no meio de um contingente enorme de homens deputados federais, a primeira deputada federal do Brasil. Isso aí é interessante, né? Um retrato da posição da mulher na história da política brasileira. Exato. Você olha aquela foto e você fala, isso representa a forma como no Brasil, e não apenas no Brasil, mas estamos falando do Brasil, como no Brasil se concebe o espaço público e particularmente o espaço político como um espaço de homens, não é? E a mulher ali como um sujeito estranho. É interessante a foto, evidente, é em preto e branco, e a imagem dela, ela está vestida com uma roupa, na foto é branca, né, clara, não é? E os homens todos com ternos escuros. Então, é fantástico olhar para aquela foto e perceber como as mulheres são representadas naquela foto, como se representa a participação feminina na política. Hoje em dia, você considera ainda a participação das mulheres na política como uma participação tímida?
Com certeza. Se nós pensarmos que na atual legislatura nós temos 513 deputados eleitos entre homens e mulheres, e desses 500 deputados federais, né, eleitos, nós temos apenas 51 mulheres, nós estamos falando em 9,9% de participação feminina, sendo que o eleitorado feminino brasileiro é maior do que o masculino. Né? Nós somos 52,3% de eleitoras no Brasil. Né? No seu entendimento, a que se atribui essa timidez? Ou não se trata de uma timidez? Exatamente. É uma provocação, né? O termo. Exatamente. A gente fala de uma participação tímida, pensando numa participação tímida no que se refere à questão numérica, não é? Somos poucas mulheres na política, apesar de uma história longa de militância política, de presença forte na luta por direitos, não apenas direitos das mulheres, não é? E eu acho que essa suposta timidez da nossa presença na política, na verdade, precisa ser vista no que se refere à representação formal na política. Não é? Essa representação formal é complexa. Agora, os motivos são muitos. Não é? Recentemente, em 2014, foi publicada uma pesquisa realizada pelo Data Senado, em parceria com a Procuradoria da Mulher, sobre mulheres na política. E a pesquisa concluiu que, bom, as pessoas entrevistadas disseram que não teriam nenhum problema em votar em mulheres, não é? Que muitas votaram em mulheres em alguns momentos da história, etc. Só que, então a pesquisa concluiu que o problema não está aí, o problema estaria na falta de apoio dos partidos políticos para candidaturas femininas. Só que é uma conclusão que eu considero um pouco superficial. É claro que há falta de apoio dos partidos políticos para candidaturas femininas. Por isso, a política de cotas é tão importante também para forçar os partidos a terem uma cota para a participação das mulheres, para a presença das mulheres, para que a gente amplie essa participação. Por outro lado, isso não é suficiente para dizer que a gente tem apenas 10% de deputadas federais no país. A gente precisa entender que essa questão é mais densa, que há um substrato de gênero que perpassa a nossa sociedade e que em que o espaço público não é concebido como um espaço para mulheres. E isso tem a ver com o âmbito político, mas não apenas isso. Né? Sim. Nós terminamos sendo socializadas para o privado e os homens são socializados para o público. E a outra questão fundamental é essa ideia de que há uma separação entre público e privado, quando esses espaços, na verdade, quando isso está mais interconectado e relacionado do que a gente imagina. A própria teoria política, ela se pautou nessa separação estanque entre público e privado. Inclusive, a teoria política, além de reforçar e afirmar essa separação entre público e privado, se a gente verificar de maneira mais geral, ela também constrói uma hierarquia entre público e privado, sendo o público superior ao privado. Sim. Você falou desse substrato de gênero, né, nas questões políticas, independente de quem seja a favor ou contra o atual governo. Os ataques à imagem da presidenta da República, Dilma Rousseff, também aquele episódio, né, que aconteceu com Jandira Fegali. Isso expressa essa cultura que nós estamos aqui problematizando, essa cultura machista? Obrigada pela pergunta. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos visto manifestações que explicitam uma maneira diferente, uma reação diferente de uma parcela da população em relação à presidenta, que não se verificaria em relação a outras lideranças políticas do sexo masculino. Por que isso? Não se trata aqui de dizer, bom, as manifestações são ilegítimas, mas é a forma como os sujeitos sociais estão se manifestando, estão expressando o seu descontentamento com a presidenta.
xingamentos que estão relacionados à sexualidade, não é? Que não se verifica algumas charges extremamente agressivas no que se refere à questão da sexualidade e outros adesivos que foram inclusive impedidos de circular, não é? Por conta desse tipo de agressividade, mostram uma incompatibilidade, a presença nessas manifestações de uma percepção de que há uma incompatibilidade entre ser mulher e ser política, não é? Ser uma presidenta ou qualquer outro cargo político, não é? Porque a própria Jandira Fegali, não sei se os nossos telespectadores estão acompanhando isso, mas ela foi agredida verbalmente, houve uma agressão física da parte do deputado Paulo Freire e, posteriormente, uma agressão verbal da parte do Fraga, em que ele disse, olha, para mim, mulher na política, mulher que quer ficar na política e bate como homem, tem que apanhar como homem. Então, é uma expressão para dizer, ó, este não é um lugar legítimo para mulheres. Então, a política não é vista da parte de muitos, não de toda a população, mas de uma parcela considerável da população e de uma parcela considerável do próprio Congresso Nacional como um lugar ilegítimo para as mulheres. Nós estamos conversando sobre gênero, política, religião. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a professora Sandra Duarte. Até já.